Hello people, let's go. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar aqui sobre ler dados do teclado. No vídeo passado a gente falou sobre como imputar dados aqui nessa variável, né? Falamos sobre o tipo de variáveis e como a gente de fato aqui coloca dados nessa variável. Só que agora a gente vai mudar um pouco, vamos simplesmente conversar com o nosso usuário. Nós não vamos mais impor nada, nós não vamos colocar nada de valores de variáveis. Simplesmente o usuário que vai digitar, tá? E a gente deixa de colocar implicitamente para o usuário inserir essas informações à medida que forem solicitados. Muito bem. Então, nós vamos simplesmente apenas deixar essas variáveis do tipo declarada. Então, eu vou passar aqui, idade igual a 25, nós vamos tirar e deixar apenas idade. Perfeito. Então agora eu quero apenas deixar as variáveis declaradas. Não quero mais imputar nada aqui. E outro tipo de variável que é muito importante, não foi falado no vídeo anterior, que é a variável bool, na verdade, tá? Do tipo booleano. Essa variável recebe o valor true ou false, 0 ou 1. É a base de muita coisa na programação, tá? No lógico de programação. Ela define muito tipo de estrutura, então a gente vai aprender muito sobre ela. Tá? Então aqui, como é uma lista a gente está coletando informações de usuário, né? Se ele está trabalhando ou não, então a gente vai perguntar aqui se esse usuário está contratado. Né? Colaborador, candidato, né? Então a gente vai colocar aqui bool. Candidato. Contratado. Então, beleza. Só apenas isso. Então, todos aqueles console write line que a gente tinha para poder escrever os nomes do usuário, nós vamos deletar. Tá? Deletar isso tudo aqui. E agora, simplesmente, nós vamos conversar com o nosso usuário. Vamos pedir o nome dele. Tá bom? E aí o que acontece? Vamos lá. Para a gente poder fazer leituras do teclado, a gente precisa utilizar um comando chamado console.writeLine. Esse cara simplesmente lê informações do teclado e seta dentro da variável. Tá? Qualquer variável que a gente queira. Só que tem uma particularidade aqui. Todas as informações que a gente lê do teclado, ela vem como texto puro, tá? Vem como string. Então, sendo assim, não é qualquer tipo de variável que eu simplesmente posso passar o conteúdo dela para uma variável sem antes fazer uma conversão. Então, por exemplo, se eu quero trazer a idade do usuário aqui para o programa, né, e eu preciso calcular essa idade posteriormente, o que a gente vai fazer, eu não posso simplesmente tratar essa idade como um texto. Eu preciso tratar ela como ela é, que é um número. Então, para isso, a gente tem alguns tipos de conversões, né, que seria de fato converter o tipo de string para inteiro. E assim, dentre outros tipos de conversões. Tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática agora. O nome a gente não precisa fazer essa conversão porque é apenas o item textual. Então vamos inicialmente aqui pedindo o nome do usuário. Bem. Olá. Então vamos lá. Olá, por favor, insira seu nome. Então nós vamos simplesmente chamar a variável nome, porque nós queremos que variável nome tenha o resultado que vier do teclado, tá? Então simplesmente vai chamar console. Ponto. E assim. Perfeito. Tá? A estrutura desse cara aqui é apenas essa, console.readLine, e simplesmente a gente vai fazer a leitura do teclado. Tá? Agora simplesmente esse cara aqui, ele de fato que faz a leitura, ou seja, pega os dados que o usuário digitar e armazena dentro dessa variável. Tudo bem? E agora a gente precisa da idade.
Bom, e aí cai naquele cenário que a gente falou, tá? Vou chamar aqui a variável idade e vou colocar igual. Eu posso simplesmente colocar diretamente? Não posso, porque a gente precisa receber ela como idade mesmo. E para isso, nós temos o tipo de conversão, que é o int ponto parse. Abre parênteses. E agora sim, eu posso ler o teclado normalmente. Muito bem. Agora simplesmente vamos fazer a mesma coisa com as outras informações. Ué. Qual é a sua altura? Então a altura é igual. A altura, qual é o tipo dela? É double. Então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Double.parse. Double.parse console ponto redline, porque nós estamos lendo as informações do teclado. Vamos fazer a mesma coisa com peso. Vamos perguntar para ele qual é o peso dele. Informe seu peso atual. O que isso tem a ver para candidato contratado ou não, né? Não faz sentido nenhum. Ai, caraca. Depois a gente melhora esse fluxo aqui. Agora ele vai ser... Nossa, nada a ver, meu Deus. Até perdi aqui. O que o peso tem a ver com uma coisa? Não tem nada a ver. Opa. Ai, ai. Opa. Salário. Salário. Também é double. Então a gente converte. Ponto passe. Ponto. Mesma coisa. Então aqui vira um processinho bem manual, né? Então, salário, beleza. Sexo. Ou não? É sexo. E sexo a gente não precisa converter, certo? Porque é apenas texto. Agora vamos perguntar se ele está trabalhando. Atualmente. Então aqui, candidato contratado é o cara que armazena essa informação. E também a gente vai fazer o bool.parse. E vamos ler do teclado. Ponto redline. Muito bem. Agora sim, vamos dar aqui um Ctrl Shift B. Resultados tabela. Pronto. CS0, gravidade aparente. CS0266, resultados tabela. CS02, gravidade, CS0266, ponto. Não é possível converter explicitamente tipo aspas, ou aspas, aspas, decimal, aspas, ponto. Existe uma conversão. Ah, tá. Muito bem. O que aconteceu aqui? Eu tô tentando converter o salário que é double, na verdade que é decimal, só que eu tô pensando que ele é double, né? Então ele deu um erro aqui, tá? Bem clássico, tá? Não é possível converter decimal para tipo double. Muito bem. Então a gente vai trocar aqui.
Tá? Salário igual a double, a gente vai colocar decimal. Perfeito. Muito bem. Então agora a gente já... Agora nós estamos lendo as informações do teclado, tá? Simplesmente podemos imputar esses dados em tela. Então vamos lá. Resultado do cadastro. Perfeito. Console. Então agora simplesmente nós vamos chamar variável por variável. Aqui até o ponto da execução desse programa, o que aconteceu aqui? Aqui até aqui, todos os dados das variáveis que a gente for chamar aqui agora, eles já estão carregados. Então todas as informações, ou seja, nome, idade, tal, tudo já está devidamente aqui imputado, tá? Então simplesmente a gente pode chamar aqui seguramente. Antes disso, só queria dar um parênteses aqui sobre o tipo de conversão de dados, tá? Existem outras formas seguras de fazer o parse dessas informações, porque como que a gente pode garantir se de fato o usuário está digitando o inteiro, não como um decimal, por exemplo? Eu pergunto a idade dele e coloca 10.29. Isso não é uma idade, certo? Então vai dar um erro de conversão, seguramente o nosso programa ele vai quebrar. Então a gente tem formas, tá, no C# para poder controlar isso. Mais para frente a gente vai ver outro tipo de conversão que a gente pode ter. Beleza? Mas de modo geral, assim, para a lógica de programação, a gente precisa converter antes o tipo para poder tratar essas informações e lidar com elas. Eu falei isso logo lá no início, tá? Como que a gente faz para poder tratar as informações de forma correta. Tudo bem? Então, voltando aqui, vamos imprimir agora o resultado de cada variável. Então, eu quero chamar nome. Vamos aqui, nome. Idade. Ou seja, agora a gente vai colocar todo mundo aqui essas informações. Console. Ponto. Caraca. Sexo. Ponto. Salário. Salário, sexo. Altura. Peso. Tá bom. Perfeito. Então a gente chamou aqui os resultados de cada variável, tá bom? Vamos segurar a tela aqui para o leitor de tela não sair lendo tudo, tá? Vou colocar aqui em cima. Vamos dar um F5. Atualmente você está trabalhando em decoração?
Resultado do cadastro, 2 pontos. Jéssica, 29, F, 8.500, 162, 55, Luiz, C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, solta. Então, percebeu que todos esses dados, eles foram mostrando aqui pra gente em tela, né? A idade, a altura, o nome, o sexo, enfim, todas essas informações, tá? Só que aí, percebe-se que, ficou muito custoso pra gente fazer um console write-line para cada informação, né? E é aqui que entra a concatenação de dados. O que é a concatenação? A gente simplesmente junta texto com variáveis. Ou seja, a gente anexa a informação, a gente diz para o compilador que, tipo assim, olha, eu quero que você imprima um nome, esse item textual aqui, juntamente com o conteúdo da variável que foi declarada, sei lá, com nome. Então, sei lá, olá, seu nome é nome. Então, o que tiver dentro de nome, ele vai ser exibido, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente tem algumas formas para poder fazer isso no C#. E tem a forma mais comum que eu vou mostrar aqui agora. Então aqui, ao invés de a gente pegar e trazer linha a linha de cada resultado, se a gente tiver 1000 variáveis aqui, a gente vai ficar fazendo 1000 console write-line, não faz sentido, né? Então a gente pode simplesmente colocar apenas dentro de uma só e concatenando esses dados. Então vamos apagar aqui. Então como que ficaria assim, ó? Um write-line. A forma mais comum é essa daqui. Olá. Desculpa, olá não. O nome do usuário é. O nome do usuário é. Beleza. E aí como que eu faço simplesmente para poder mostrar o nome desse usuário? Eu coloco o sinalzinho de mais e trago agora aqui o nome. Então simplesmente eu estou dizendo para o compilador, faça o seguinte, imprima esse texto que está entre aspas simples, né? E ao final imprima também o conteúdo da variável nome. Então tanto é que aqui, vamos olhar de novo, write-line, abre aspas, o nome do usuário é, 2 pontos, fecha aspas. Eu poderia simplesmente chamar variável aqui dentro? Não posso. Então simplesmente tem que colocar o sinalzinho de mais após o fecha aspas. Então eu acabei de escrever a cadeia de caracteres e agora simplesmente eu estou chamando a variável nome para poder imprimir esses dados aqui para mim na tela. Vamos rodar aqui de forma rapidão aqui agora, só para a gente ver esses dados. Atualmente você está trabalhando em decoração. Resultado do cadastro, 2 pontos. O nome do usuário é 2 pontos. Gabriela, C, 2 pontos, barra invertida. Então o nome do usuário é Gabriela, perfeito? Tipo variáveis, aula 2 livre, Tá, muito bem. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer aqui? Existe vários tipos, tá bom, de concatenações aqui no C#, mas o mais utilizado aqui é esse que eu vou passar agora, que se chama interpolação de dados. A interpolação, ela é muito mais fácil de utilizar do que esse mais, porque não gera tanta confusão na hora de usar, tá? Porque o sinal de mais, ele acaba ficando um pouco poluído quando você tem vários textos a serem exibidos dentro de tem várias variáveis a serem exibidas dentro de um texto, tá? Então como que funciona nesse cenário aqui? Vamos apagar aqui novamente, vamos escrever console, abre parênteses, e agora vai entrar um novo carinha aqui pra gente que é o cifrão. O cifrão, ele vai vir antes do aspas duplas, tá? Agora sim, eu abro aspas e coloco assim, olá não. O nome do usuário é. E aí, simplesmente agora, para eu chamar o nome do usuário aqui dentro, eu simplesmente posso usar essa variável dentro de um parzinho de chaves. Então, abro chaves e agora sim eu tenho acesso a todas as variáveis dentro dessa aplicação.
Então, por exemplo, agora eu consigo acessar aqui a variável nome. N, nome 5 de 500, arquivo, Beleza? Agora aqui eu estou acessando a variável nome. nome, E perfeito. Tá bom? em branco, fecha parênteses, em branco, Eu posso acessar aqui também qualquer tipo de variável. Idade, nome, tudo que eu quiser. fecha parênteses, Mas, se eu não tiver esse carinha aqui, esse cifrão aqui antes, significa que ele vai ser tratado apenas como um texto comum, tá? ponto, Então ele não vai funcionar. A interpolação sempre vai ser dessa forma. Console wordline, abre parênteses, cifrão, e aí sim você vai ter o aspas duplas, coloca o texto que você quer, e aí se você quiser chamar uma variável aqui dentro, você vai simplesmente utilizar o abre-chave, fecha chaves, e dentro dele, nesse pazinho de chave, você chama a variável que você quer imprimir na tela. em branco, fecha parênteses, em branco, Então vamos aqui imprimir novamente para a gente ver que não muda o resultado. Aliás, C, dois pontos, barra, invertido, zero, que o barra, resultado não muda, tá? Continua a mesma Sabor, coisa. sabor, tipo, nome, dois pontos, agora vírgula, folha, slide, dois pontos, 4, qual é sua altura, dois pontos, 5, 2, informe seu peso atual, dois pontos, 5, salário atual, dois pontos, 8, 5, 2, sexo, dois pontos, F. Atualmente você está trabalhando em decoração? F, A, E, F, A, F, F, A, E, W, W, E, F, F, A, E, F, Ah, boa. C, dois pontos, barra, Eu digitei C, aqui dois pontos, o tipo, false. tipo, variáveis, aula, dois, abre parênteses, de branco, fecha parênteses, Boa, deu um erro aqui, tá? Pelo simples fato que eu acabei de falar do tipo de conversão lá. tipo, variáveis, aula, dois, O que aconteceu? Eu coloquei aqui false escrito errado. Então ele caiu naquele cenário que eu falei do tipo de conversão. O que garante para mim que o cara não está digitando dados inválidos, tá bom? E ele quebrou a aplicação. A gente tem formas seguras e a gente vai trabalhar isso mais pra frente de como converter dados sem quebrar a aplicação, tá bom? S, S, agora vírgula, folha, slide, dois pontos, 1, 5, qual é sua altura, dois pontos, 1, ponto, 7, 5, informe seu peso atual, dois pontos, Não consigo fazer as coisas. Nossa, pra mim eu tenho que fazer de verdade. 6, 2. 8, 5, 2, 2, sexo, dois pontos, N, atualmente você está trabalhando em decoração? F, A, E, S, E, resultado do cadastro, dois pontos, o nome do usuário é dois pontos, José, C, dois pontos, barra, invertido, zero, barra, invertido, tipo, Então, beleza. Percebeu agora que não mudou os dados foram exibidos da mesma forma, certo? Agora vamos lá. Ah, aqui. Beleza, voltei aqui. Bom, agora a gente pode fazer essas informações concatenando essas variáveis aqui de uma forma mais linear, né? De uma forma que seja melhor pra gente ler. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos imprimir numa linha 3 informações, na outra linha as demais informações. Vamos fazer o seguinte. Nome do usuário. E aqui na frente eu quero colocar ainda a idade dele. Vou colocar aqui ponto. E vamos quebrar linha, que é o barra N. Idade. Opa. Peraí que foi um erro de digitação. Peraí, deixa eu corrigir isso daqui. Sexo. Embaixo a gente vai exibir mais informações. Beleza, vamos continuar exibindo as outras informações aqui. Salário. Salário. Beleza, peso.
Dois pontos, espaço, abre, fecha-chave, fecha-chave, T, peso 1 de, ó, fecha-chave, aspas, ponto, barra invertido, espaço, Altura. A, L, T, U, R, A, dois pontos, espaço, abre, fecha-chave, A, altura 1 de 500, arquivar, fecha-chave, aspas, ponto, barra invertido, N, espaço, O usuário está contratado atualmente. S, U, A, S, I, O, A, T, S, T, A, O, E, R, A, T, A, D, O, A, T, U, A, L, N, N, E, interrogação, espaço, abre, fecha-chave, C, candidato contratado, fecha-chave, aspas, fecha parênteses, em branco, ponto e vírgula. Eu dar aqui. Dia, saída dia selecionado 4 de 4, editor de exposição somente leitura em branco, compilação bem efetiva. Boa, vamos aqui simplesmente agora. E agora a gente vai. Olá, vírgula, por favor, insira seu nome, dois pontos. C, A, B, R, I, E, L. Agora, vírgula, informe sua idade, dois pontos. 3, 6. Qual é sua altura, dois pontos. 1, ponto. 6, 5. Informe seu peso atual, dois pontos. 1, 0, 5. Salário atual, dois pontos. 7, 8, 0, 0. Sexo, dois pontos. N. Atualmente você está trabalhando em interrogação? T, R, U, E. Resultado do cadastro, dois pontos. Nome do usuário, dois pontos. Gabriel, ponto. Idade, dois pontos. 36 pontos. Sexo, dois pontos. N. Salário, dois pontos. 7.800 pontos. Peso, dois pontos. 105 pontos. Altura, dois pontos. 165 pontos. Usuário está contratado atualmente em interrogação. C, dois pontos. Barra invertida, 0, barra invertida, barra invertida, show, barra. Beleza. E aí a gente pode ver ali que agora sim ele exibiu de fato os dados, né, de forma mais concatenada aqui, ou seja, trazendo os dados de linha a linha pra gente, conforme a gente precisou exibir, beleza? Bom, a gente pode tratar isso daqui melhor, tá? Depois, mais pra frente aqui, na próxima aula próximo vídeo a gente vai falar sobre estrutura de condição, que é trabalhar com if else, switch case, e aí a gente vai entender como tratar esses dados de forma melhor, né, baseado em condições pré-definidas aqui, dependendo do que o usuário digitar, para a gente tomar decisões dentro do sistema. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, vai colocando dúvidas, enfim, e vai curtindo aí para eu saber que tá alcançando. Tipo, Bye, bye. Tipo, OBS, iniciar, interromper gravação.